E não adiantou fazer trocentos posts nas redes sociais marcando @Donald Trump, não adiantou fazer inúmeros aí também, trocentos posts nas redes sociais marcando @Elon Musk. O Eduardo Bolsonaro está completamente desmoralizado nos Estados Unidos da América. Deu ruim aí pro Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, no ano passado e retrasado, ele foi aos Estados Unidos tentar falar com parlamentares trumpistas para denunciar o que ele chama de ditadura da toga no Brasil. Eles também, ele e o Eduardo Bolsonaro, junto com aquele assassino Gustavo Geyer e outros parlamentares, eles também foram denunciar o que eles se referem a uma narcoditadura no Brasil. Segundo aí um vídeo que o Gustavo Geyer fez para as redes sociais, o Brasil é comandado pelo PCC e Comando Vermelho, e o STF é o braço jurídico dessa narcoditadura, e o Lula é um fantoche deles. Aí você vê o nível de criminalidade que é o bolsonarismo, o nível de fake news deles. Falando isso nos Estados Unidos. Pois bem, naquela época, o Eduardo Bolsonaro chegou aí num podcast e ele admitiu que ele não conseguiu ser recebido por ninguém. Só um parlamentar o recebeu. Isso foi em janeiro, pouco antes dele fugir para os Estados Unidos. Uma história, compartilhar para vocês que estão nos assistindo. A gente foi, ano passado, uma comitiva de uns 15 deputados federais. A gente foi lá para o Congresso americano. A gente queria falar com determinados congressistas americanos e a gente não conseguiu. A gente falou com o chefe de gabinete de um, o assessor de outro. No Brasil, a pessoa está com a calça jeans identificada. Ou seja, ele está admitindo que várias vezes ele e outros vagabundos foram aos Estados Unidos, na verdade, só para passear. Eles não eram recebidos por ninguém, então eles ficavam lá em hotel 5 estrelas, em restaurante 5 estrelas. Segundo o próprio Eduardo Bolsonaro falou uma vez, custava aí mais de $200 a diária para alugar aí um carro para eles se locomoverem. E você fala, caramba, quanta grana que esses caras estão gastando dinheiro público aí, torrando. Para não ser recebido por ninguém, exceto um ex-deputado estadunidense, que eu vou mostrar a foto aqui. Então tá aqui, ó, Sóstenes Cavalcante, tá o Ramagem, tá aqui Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Geyer e outros bandidos aí. E no meio aqui, um deputado, ex-deputado federal estadunidense, chamado George Santos. O George Santos, ele era aí deputado nos Estados Unidos, passou por vários escândalos nos Estados Unidos, e aí foi descoberto que o George Santos falsificou documentos. Mais do que isso, não apenas documentos quaisquer, não! Ele falsificou documentos de identidade, ele também falsificou documentos aí que incluem gastos parlamentares aí da oficina, do gabinete dele de deputado, e inclusive toda a história de vida que ele contava era uma grande farsa e uma grande mentira, inclusive com alguns documentos falsificados para corroborar a história de vida que ele contava para os eleitores dele, ou seja, ele cometeu aí uma fraude eleitoral, mas fraude literal, porque ele falsificou documentos. É pior aí do que o político que mente na campanha e faz outra coisa, e você fala, isso é fraude eleitoral e tal. Não, a dele ele mentiu com documentos na campanha e enganou todo mundo para ser eleito. Foi cassado e se disse inocente, falou que ia se defender de absolutamente tudo. E aí os conservadores ainda descobriram que ele era drag queen no Brasil. Imagina os nazistas que votam na extrema-direita, ultraconservadores. Vamos lembrar aí que boa parte do que faz o discurso aí da extrema-direita nos Estados Unidos é contra a chamada, ele chama aí de cultura woke. Cultura woke é o que a gente no Brasil chama aí de identitarismo. Se muita gente já fala, caramba, o identitarismo aí faz a esquerda perder eleições, porque tem aí principalmente alguns partidos que ficam jogando pauta identitária, que é extremamente impopular para a maioria da população brasileira, e ficam jogando, esfregando essa pauta na cara da população na época de eleição, e a população vota na extrema-direita, que é contra essas pautas. Nos Estados Unidos, essas pautas identitárias chegam a um nível estratosférico, é muito mais do que no Brasil, tá? E aí, começou aí uma contra essas pautas aí, né, que é anticultura woke, que eles chamam, e aí, vamos lembrar que a maioria dos políticos de extrema-direita, se não todos eles, são eleitos dizendo que são contra LGBT, são contra aí pauta feminista, são contra, dizem que racismo não existe, etc, etc, etc. Aí chega o cara e é drag queen, aí deu ruim, hein? Aí deu. Se ele fosse um deputado aí de centro, de esquerda, ou até aí da direita estilo Joe Biden, não tem problema algum. Mas ele é de extrema direita, era, né? Jorge Santos foi achincalhado pelos próprios eleitores. Inclusive, ó, tem matéria aí, ó, New York Post, que é um
site de extrema-direita, não confundir com o New York Times, também é de direita, tudo é lixo lá nos Estados Unidos. Tá em inglês aqui, ó. Jorge Santos admite que se vestiu como uma mulher, mas nega que seja drag queen. Aí ele deu uma declaração dizendo, gente, eu tava me divertindo aí numa época, se for isso, processem-me por ter uma vida. Me põe na justiça por ter uma vida. Eu tava curtindo a vida. Admitiu. Pois bem, o Jorge Santos foi condenado a 7 anos de jaula. E vamos lembrar, não é Brasil não. Estados Unidos não é Brasil. Lá não tem essa mamatinha de, ai, nossa, ele é réu primário, tadinho, vai cumprir só 1/6 da pena em regime fechado, e aí depois vão pegar na mãozinha dele para ele ir para o regime semiaberto ou para domiciliar, e aí já fica livre, leve e solto. Em menos de 2 anos tá livre, leve e solto, tá? Não. Lá 7 anos é 7 anos. Jaula. Pode ir para um regime aí semiaberto? Pode, só que não é igual no Brasil não, que a pessoa já vai para domiciliar e tal. Não. Vai para o semiaberto, tem que dormir na cadeia, passar fim de semana na cadeia, aí depois com um tempão para conseguir ir para um regime aí um pouquinho mais aberto. Então fica ruim. E lá, quando tá no semiaberto, tem lá, eles chamam, eu não sei qual é o termo em português, mas nos filmes que eu assisto se chama parole officer. Aí eu pesquisei já muito no passado, que é um oficial aí de custódia que fica em cima do cara que está no semiaberto. Ele dá um deslize. Dependendo do estado em que é condenado, às vezes levar uma multa de trânsito, volta para jaula. Dependendo do estado. Tem coisa que o deslize pode ser um pouquinho maior, mas tem coisa que é zero, tolerância zero. Então deu ruim aí, vai ficar muitos anos na jaula, amigo do Eduardo Bolsonaro. Eis que a extrema-direita aí passou a pedir, olha, Trump, você pode dar um indulto aí ao Jorge Santos, que é um grande apoiador seu e tal. Sabe o que o Trump fez? Ignorou. Trump fez igual aqueles macaquinhos do WhatsApp emoji, assim, ó. Não falou nada, porque eu não escutei nada e porque eu não vi nada. Não sei de nada. Não falem comigo. Elon Musk também não é nem atribuição dele. Também ignorou. Elon Musk está de saída do governo Trump. Ainda não confirmou a data que ele vai sair. Mas ele disse já que está 80% afastado de suas funções no governo Trump. Então já praticamente não é mais parte do governo Trump. Pelo menos é o que ele diz, né? É bem mentiroso, então não dá para saber se diz a verdade. O Trump está muito mais preocupado porque o Trump está sendo derrotado pela China na guerra comercial que ele mesmo criou. E o pior, né? Quem criou aí as regras da guerra financeira, né, contra a China foi o próprio Trump. Foi o Trump que disse, eu vou impor tarifas de 100%, eu vou impor tarifas a não sei quem, a não sei quem, a não sei quem. Foi ele. Ninguém falou para ele fazer isso. Ninguém, em momento algum, falou, nós vamos colocar aí restrições a produtos estadunidenses maiores dos que já tinham. Não. O Trump poderia, assim que ele assumisse, do jeito dele que é bem incisivo e tal, agressivo muitas vezes, ligar para vários representantes de vários países e começar a fazer acordo. E poderia até ligar de uma maneira agressiva e tal, faz o que eu quero, senão eu vou te ferrar e tal. E muitos países iam acabar se dobrando. Muitos. Imagina, você acha que o Milei não ia se dobrar? O Milei inventou que ia para o funeral do Papa Francisco, na Itália, só porque ele queria tirar uma foto com o Trump, que também disse que iria. Aí o Milei chegou na Itália atrasado para o funeral, já tinha acontecido o funeral, já tinha acabado ali o funeral e o Milei chegou na Itália, ou seja, ele não foi lá para o funeral do Papa, ele foi lá para tentar uma foto com o Trump. Até o momento foi ignorado, tá, o Milei, não tem a fotinho dele. Gastou um dinheirão público para tirar uma foto e não conseguiu a foto. Imagine isso. O Trump está preocupado com o seguinte, ele achava e ele tinha certeza de que isso ia acontecer, e são inúmeros vídeos dele em entrevistas, ele gosta de assinar documentos. Você vê como a extrema-direita é boa na comunicação. Na esquerda só temos um exemplo aí que é muito grande, que é a Cláudia Sheinbaum do México. Temos aí na extrema-direita o Bukele e o Trump, que você vê como eles são bons de comunicação. O Bukele consegue uma aprovação muito grande lá em El Salvador, tanto é que ele conseguiu transformar o país numa ditadura sem revolução, porque ele tem aprovação alta, a população gostou que virou uma ditadura. Olha o tamanho de loucura da população. Agora que eles estão vendo a cagada que fizeram apoiando esse cara. Só agora que tem muita gente acordando que o país dele está virando um campo de concentração. O Trump faz o quê? Todos os dias, em vez de ele fazer como a Cláudia Sheinbaum, que faz aí ficou uma hora falando com um telão atrás, mostrando tudo que o governo dela está fazendo e falando das pautas do dia. E depois ela responde a repórteres. O Trump, ele fala, obviamente, lá no Salão Oval, não faz um mega evento, e aí, que é o Salão Oval é o gabinete dele, né?
ele fica assinando documentos, que o presidente tem que assinar muita coisa. Ele podia só apertar um botão e assinar tudo automático, né? Mas não, ele fica lá assinando o papel e respondendo jornalistas. Então todo dia tem 1, 2 horas de conteúdo aí do Trump que ele joga nas redes sociais com a versão dele de todos os fatos. E inúmeras vezes, muitas. Eu mostrei aqui no Plantão Brasil pelo menos umas 3 diferentes. O Trump falou que esperava que a China iria ligar para ele. Teve uma na semana passada em que perguntaram: então, os chineses já te ligaram? E o Trump falou: o que você acha? O que você acha? Não respondeu que sim. E não falou que não, mas não falou que sim. E aí depois ele disse que estava negociando com a China. Faz 3 dias, Donald Trump disse que estava negociando já com a China um fim aí às tarifas e que as tarifas da China aos produtos chineses iam cair drasticamente. Mas que não ia ser 0, mas que ia cair drasticamente. Que coisa, né? Acontece o seguinte, ele esqueceu de combinar a versão com os chineses. Chegou o porta-voz do governo da China para toda a imprensa mundial e falou o seguinte sobre as comunicações que eles tiveram com o Trump. Ele diz: "The reports are fake news", ou seja, isso que estão reportando é fake news. Eu vou até mostrar o momento que ele fala, "reports are fake news". Aí depois ele fala, aqui eu vou pausar, a fala dele está em chinês, né, a legenda em inglês, ele fala: "Pelo que eu sei", ele é o porta-voz do governo que está todos os dias ao lado do presidente. O governo Lula, por exemplo, não tem porta-voz, o governo da China tem. O Trump também tem, é uma loira, que inclusive virou chacota porque ela estava pregando o boicote à China, usando roupas da China 2 vezes. Em 2 dias diferentes, 2 roupas diferentes. Aí ele falou, ó, a China e os Estados Unidos não tiveram nenhuma consulta, nem nenhuma negociação no âmbito aí das tarifas. Depois ele foi além. Ele falou que não tem nem sequer um diálogo sobre o assunto. Quem estiver falando disso está disseminando fake news. Ou seja, ele claramente falou que o Trump está mentindo. Logo depois, outro porta-voz, agora o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, colocou isso aqui, ó. Colocou em chinês e em inglês, eu traduzi aqui, coloquei o botão de traduzir para português, você pode ler se você quiser. A China e os Estados Unidos não... Consegue ler aqui? Não realizaram consultas ou negociações sobre a questão das tarifas. Os Estados Unidos não devem confundir o público. Na tradução para o inglês, né, para o português também, os Estados Unidos deveriam parar de criar confusão. Tá aí, Trump mentiu. Aí você deve estar se perguntando, Thiago, por que o Trump está mentindo? Por que o Trump está falando para o mundo inteiro que ele está negociando com a China? Já faz 4, 5 dias que ele está insistindo em toda vez que ele fala aí ao público, que são todos os dias, que ele fala aí para os jornalistas, ele diz que está negociando com a China, que ele até falou os nossos top executivos top aí do nosso governo de alta gama estão discutindo aí com os da China e a gente chegará a um acordo em breve. Por que ele está fazendo isso? Eu vou te explicar. O Trump está sofrendo uma pressão gigantesca daqueles que deram grana para a campanha dele, inclusive o Elon Musk. Vamos lembrar que o grande negócio do Elon Musk, hoje, que ele pensa para o futuro, não é a Tesla. A Tesla tal, tem, mas ele pensa na SpaceX, que é aí do espaço, e ele pensa muito no Grok, que é inteligência artificial. Ele está investindo bilhões em inteligência artificial. O Trump colocando tarifas na China, a China já deu um jeito de barrar. Isso está acontecendo aí desde que as primeiras tarifas foram impostas. A China está barrando exportações de chips, microchips, e aí, por lei, aí no meio da guerra tarifária, a China também barrou a exportação de matérias-primas que são as chamadas terras raras, que são aí matérias-primas que são usadas para fazer microchips, que são esses super microchips usados para treinar a inteligência artificial. E aí o Elon Musk, maior doador da campanha do Trump, não tem mais acesso a esses microchips. E o pior, a Huawei anunciou aí que fez um microchip com a mesma velocidade do melhor microchip do mundo, que é da empresa estadunidense Nvidia. E a Nvidia foi à China na semana passada, vamos lembrar que o dono da Nvidia também doou para o Trump e também estava na posse dele. É outro trumpista. Ele foi para a China na semana passada anunciar que vai investir bilhões na China. E aí ele vai investir para produzir lá, para vender para quem? Para empresas chinesas. Os caras estão mudando de lado já. Estão falando, pô, peraí, entre Estados Unidos e China, vou investir aqui na China. A China tem a produção disso tudo, os Estados Unidos não. Por que eu vou ficar aqui no time perdedor? Ninguém quer ficar do lado perdedor. E o Trump, nesse momento, ele não é o lado perdedor. Ele tá levando 7-0. Não é nem 7-1 que o Brasil levou lá em 2014. Né? É 7-0 que ele tá levando aí do BRICS. Tá ruim pro Trump. Tá muito, muito ruim. E aí ele tá sofrendo pressão. Imagine você como vários aí
bilionários. Eu dou exemplo sempre aí do dono da Louis Vuitton, que passou aí a ver uma campanha maciça no TikTok dos Estados Unidos, que é a rede social mais usada lá, e também no Instagram lá, de gente mostrando que dá para comprar a bolsa até com o logo da empresa dele na China, 15, 20, 30, 50, 100 vezes mais barato. E alguns produtores mostram, olha, eu faço a bolsa igualzinha, só que sem o logo. Outros já estão na segunda parte disso, que mostram, não, eu vendo com o logo mesmo, é pirata mesmo. Só que a pirata que é igual ao original. Pirata. A única diferença é que uma está escrito Made in China, a outra está escrito Made in France. Só isso. De resto é o mesmo material, é tudo igualzinho, até porque a gente faz a bolsa original. Eles só colocam o logo na França e aí dizem que é feito na França, mas é tudo feito na China. A gente coloca o logo aqui mesmo e vende por fora. Comprem de nós. Aí imagina o tanto que não tá perdendo esse senhor aí, que era o segundo, ou ainda é o segundo homem mais rico do mundo. O Elon Musk já perdeu muita grana, a Tesla tá aí, todo mundo dizendo que tá irrecuperável. As empresas de inteligência artificial estadunidenses estão sofrendo um baque gigantesco. Depois do DeepSeek perderam muita grana e agora estão perdendo mais e mais e mais. E estão vendo as empresas chinesas nadando de braçada, assim, abrindo muita vantagem contra elas. E aí estão pressionando o Trump, assim, o Trump, o que você está fazendo está piorando muito a situação. Mas assim, piorando muito. Só que o Trump não pode ligar para a China. Por quê? Porque tem um líder mundial que é muito bom em comunicação. Ele é melhor que a Cláudia Sheinbaum. Ele é melhor que a extrema-direita, que Bolsonaro, Trump, que o Bukele. O nome dele é Xi Jinping. Se tem alguém que tem 90 e tantos % de aprovação no seu país, é o Xi Jinping. E se você vê os vídeos aí de como é a China hoje, não tem como alguém não gostar dele. Pois bem, o Xi Jinping está só esperando alguém dos Estados Unidos ligar para a China. Ele vai cagar na cabeça do Trump, em rede mundial. Ele vai mostrar para todos os chineses, tá vendo? Ó, nós vencemos. Eles estão pedindo pinico para a gente. Ele está só esperando. Então o Trump sabe que ele não pode ligar e nem mandar ninguém ligar. E a China também não vai ligar. E o porta-voz da China está desmentindo o Trump para o mundo inteiro ver. E o Trump está tentando dar satisfação aí a quem mais doou para a campanha dele, aos seus principais aliados, e não está conseguindo. E eu vou te falar uma coisa, pela primeira vez eu ouvi pesquisa de que o Instagram nos Estados Unidos parou de promover conteúdo político de extrema-direita pró-Trump. Pelo contrário, está promovendo conteúdo contra o Trump. Quem é a influencer nos Estados Unidos e faz conteúdo contra o Trump, o Instagram está mandando ver, tá distribuindo, que é o oposto do que faz no Brasil. Quem faz de esquerda, o Instagram corta o alcance. Quem é de extrema-direita, eles aumentam o alcance. Lá mudou. Você imagina como o Mark Zuckerberg deve estar por aqui com o Trump para ele mudar isso. Pode ser uma mega coincidência que, olha, tá aí, realmente está todo mundo só engajando em conteúdo contra o Trump? Pode, mas se tratando de Mark Zuckerberg, não existem coincidências. Então ele já está, assim, ameaçando uma mudança de lado. Falando, oh, Trump, eu vou derrubar você, você me ferrou de verde e amarelo, cara. Lá não é de verde e amarelo, é de azul e branco, azul e vermelho. E branco nas cores de lá. Então, você me ferrou aí, cara. Me ferrou. Então tá aí, ó. O BRICS deram checkmate no Trump. O Trump ignorando completamente Eduardo Bolsonaro. E aí tem bolsonarista aí sendo preso nos Estados Unidos. E não era o Brasil que era uma ditadura que prendia as pessoas sem motivo agora. E aí? Peça aí sua inscrição no canal. Seguimos na luta. Falou.